Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Joseph, né? Então, vamos concluir mais uma etapa aqui dos nossos capítulos. Concluir, ao mesmo tempo que iremos concluir, iremos começar um novo ciclo, assim como assim. Então, a partir desse capítulo, né, o nosso capítulo 10, vocês perceberem, eu reparei que esse ano, né, alguns livros adiantaram alguns assuntos, né, alguns capítulos que eram do nono ano para o oitavo. Beleza? Tanto também do sétimo que puxou do oitavo e assim vice-versa, beleza? Então é o seguinte, nesse capítulo, né, vamos iniciar agora nossos assuntos praticamente com uma base específica dentro da química e da física. Vocês vão ter um olhar mais, vamos dizer que cientista, né, um olhar mais químico, mais físico sobre tudo, né? Então é o seguinte, desde logo de instante, né, o nosso capítulo vai falar principalmente sobre matéria e energia, né, com relação à composição do universo. Né? Basicamente, o universo é composto basicamente por matéria e energia. Né? Então, tem uma frase de um pequeno cientista aqui chamado Albert Einstein, né, que ele fala o seguinte: a descoberta da energia atômica mudou tudo, menos a nossa maneira de pensar. Né? Um dos cientistas promissores da construção da bomba atômica foi o pesquisador, né, Albert Einstein. Então, um cientista aí criado de várias outras teorias. Então, é o seguinte, né? Então, quando a gente se fala, não é, de matéria, né, e energia, primeiramente vamos falar sobre matéria. Né? O que é a matéria, basicamente? Né? Matéria é um dito, né, um conceito específico de matéria, se fala o seguinte, que é tudo aquilo que tem massa, né, com um determinado volume, ou seja, ocupa um lugar no espaço. Né? Então, matéria é basicamente isso. Matéria é tudo aquilo que tem massa, né, e ocupa um lugar no espaço. Né? Então, basicamente, o que é a química? É a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Né? Então, como a matéria vai se comportar no meio ambiente, é onde que a nossa química e a física vai atuar para poder observar esses elementos. Beleza? Então, mantém a partir dos estados físicos. Né? Então, a matéria pode se encontrar nos estados sólidos, líquido ou no estado gasoso. Beleza? Toda matéria é formada por um conjunto de átomos. Né? Então, como assim? Então, a menor parte de uma matéria, nós se referimos a átomos. Pensa o seguinte, vamos dizer que a matéria, a nossa matéria, como se dizer, né, em si, né, um contexto mais amplo, não é? Vocês pensam o seguinte, que nosso corpo, né, que também é matéria, ele é dividido em várias partes. A menor parte que a gente consegue dividir de um corpo é o átomo. Né? Vocês já viram isso, né, no oitavo ano, ou estão vendo, na verdade, isso no né, como as células, né? A menor parte a menor parte de um órgão é o que? É a nossa célula. Então, a menor parte da célula vai diminuindo e chega aos nossos átomos. Então, a menor porção da matéria nós chamamos de átomos. Então, chega um momento que as nossas células não vão conseguir mais se dividir, é onde que vão se encontrar a denominação de átomos, beleza? Devagar nós vamos aí adentrando nesses conceitos. Então a matéria pode passar por várias transformações. Pode ser transformações químicas ou físicas. Beleza? Então temos aí, né, a partir dos estados físicos, quando a gente se retrata dos estados físicos, a gente tem que ter em mente isso, né? O estado sólido, líquido e gasoso. Nada disso vão mudar suas composições, apenas o estado físico, né? Então vão se familiarizando aí com o conceito de estado físico com estado químico. Tranquilo? Então vamos lá. Então, quando a gente está de matéria, né, tem outro exemplo aí, não é, de algumas denominações. Então, dentro da matéria existe o corpo e o objeto. O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço. O que é um corpo? Um corpo nada mais é do que uma parte da matéria. Deixa eu riscar aqui. Vai ser uma parte da matéria, não é? Uma parte bruta. Vamos dizer que é um objeto bruto, é uma parte bruta da matéria, não é? A matéria-prima é a árvore e a parte bruta é o quê? O tronco. O que significa objeto? O objeto nada mais é do que a função, né? A função daquele corpo propriamente dito. Então, eu vou atribuir uma função para aquele corpo. Então, quando a gente atribui uma função ao corpo, nós denominamos de
objeto. Beleza? Então tá tranquilo aí por enquanto. Então vamos lá. Nem sempre dá para perceber, mas ao nosso redor está em constante transformação, né? Ao nosso redor está em constante transformação, né? Seja ela climática, né? É só você conseguir prestar atenção que a gente começa a conseguir distinguir tais transformações. Então, algumas dessas transformações alteram a natureza da matéria e outra só altera apenas a aparência. Então, a base do conceito de química e físico é isso. Por exemplo, se eu queimo um pedaço de papel, temos aqui, né, eu estou alterando a natureza do papel. Ele está deixando de ser papel, né, aquela porção física do papel em si, a matéria-prima do papel, né, e está se transformando em cinza, praticamente carbono, né? Ou seja, não é mais papel. Então, esse exemplo é dado como um exemplo químico. Então, o que é o conceito de fenômeno químico? Nada mais é do que quando você transforma a sua parte da matéria em outra. Beleza? Outro exemplo. Mas se eu rasgar o papel, estaria alterando o papel, porém, mas não estou transformando a sua existência. Né? Quando eu pego e amasso apenas o papel, ele não está deixando de ser papel, eu apenas estou alterando a sua forma física. Tranquilo? Então continua sendo papel, papel rasgado, mas papel, né? Você pode picotar ele todinho em várias partículas, mas não vão deixar de ser papel. Tranquilo? Então dá-se o conceito de fenômeno físico. Então, fenômeno químico altera a sua estado químico, né? A sua, vamos dizer que altera a sua estrutura molecular, a sua estrutura química, né? Enquanto o fenômeno físico é o contrário, né? Altera apenas o seu estado físico. Beleza? Tranquilo. Então, dentro dos fenômenos físicos, é o que? São transformações que não ocorrem alteração na composição química da matéria. Apenas a forma da aparência da matéria não são alteradas. Beleza? São alteradas, na verdade. São fenômenos que não alteram a identidade química da substância, reforçando, né? Aí, mais uma vez, né? Uns exemplos de fenômenos físicos, né? O ouro bruto transformado em aliança, gelo em água líquida e vice-versa, né? As transformações de vapor para gelo, gelo para vapor, gás e etc. Tranquilo. Cortar o pão em pedaços, entortar uma colher. Tudo isso aí está alterando apenas a sua forma física, né? A parte mais externa. Quando a gente se trata de fenômenos químicos, né, são transformações que provocam alterações na composição química da substância. Então, um conceito, né, para fenômeno químico é também chamado de reação química. Beleza? Então, um fenômeno químico só ocorre quando a matéria é transformada, a matéria do estado inicial desaparece e em seu lugar surge pelo menos uma nova substância. No caso, né, dependendo do fenômeno químico, vai alterar para uma nova, né, substância. É isso? Então, outro exemplo aí, ocorrendo na transformação química, né, a reação química, quando uma ou mais substâncias são denominadas de reagente, são transformadas em uma ou mais substâncias denominadas de produto. Então, quando nós estamos alterando o produto químico, né, nós estamos alterando o seu produto químico da determinada matéria, né, nós estamos transformando em outra substância. Não? Então, nós damos essas nomenclaturas para reagentes e produto. Né? O reagente na sua forma natural e o produto é depois da transformação. Beleza? No caso do reagente, temos aqui o papel e o fogo. No caso do produto, né? No caso do produto, nós temos a cinza, né? No exemplo do papel, né? Voltando. Aqui nesse caso, nós estamos referindo ao ferrugem. Nós temos aqui os reagentes, que é o que? O ferro. Por que o ferro enferruja, praticamente dito? Né? É por ação de que ambiente? Vocês sabem que o ferrugem é ocasionado pelo quê? Por água, né? Por uma umidade muito elevada. Por que em capitais, né, litorâneas, o ferrugem toma de conta das casas? Por quê? Por conta da maresia. Não é? Essas partículas que ficam dispersas no ar, né, alteram o produto, não é? De determinados substâncias, determinados elementos. No caso do ferro, ele é totalmente reagente com o oxigênio, gás oxigênio. Então temos o ferro no ambiente normal, mas, né,
a transformação mais a ação do oxigênio, beleza? Que também o oxigênio está na água, então chuvas também podem ocasionar ferrugem. Então, nós temos o reagente ferro mais oxidação, por isso que chama oxidar, não é? Então, tem uma pequena transformação para o produto. E qual é o produto? 2Fe2O2, que é o que? Nada mais do que o produto da ferrugem, né? Então, nós temos aí uma transformação de um corpo, né? A união de dois corpos para a transformação de apenas uma substância, que no caso é aqui, é o exemplo da ferrugem. Né? Então aqui temos a imagem, né, de uma parte mais específica do ferrugem, que temos aqui, né, no caso a gota d'água com a presença de oxigênio, dá alterações em tração, né, então quase o hidróxido rapidamente se oxida e forma ferrugem, né, então as trocas, né, de oxigênio entre a água e o ferro faz com que há uma perca, não é? Há uma perca e ao mesmo tempo um ganho em determinados elementos, né, no caso do ferro e no caso do oxigênio, tranquilo? Então temos aí uma pequena, né, a transformação do ferro para o ferrugem, né? Outro exemplo aí, né, nós temos aí, né, a fotossíntese. Isso aqui é um exemplo de fotossíntese. Nós temos o gás carbônico juntamente com a água, que vai liberar. Então, o reagente é a água e o gás carbônico. O que que a planta necessita para poder sobreviver? Água, gás carbônico. A terra, né, vai se realizar, no caso, lá no subproduto lá, né, para poder crescer. Mas o essencial para a planta é a água e o gás carbônico. E o sol também, né? Mas enfim, no caso, o produto da reação da fotossíntese vai liberar o quê? Ele consumiu gás carbônico, é o antigo ciclo, que você já conhece. Consome gás carbônico, mais água, libera quem?